Oi pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai então complementar a aula anterior, tá? Vocês deram uma reforçadinha, mas em forma de musiquinha, né? Então, em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. O núcleo é muito pequeno, tendo prótons e nêutrons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. Tendo prótons e nêutrons nos dão a massa que o átomo tem. A eletrosfera determina o tamanho dele também. Prótons, 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 tendo carga positiva, os prótons nos mostrarão a que elemento pertence o átomo em questão. E esse número de prótons de cada elemento químico é representado por Z e chamado número atômico. Os nêutrons não têm carga, mas juntos com prótons darão o famoso número de massa dos elementos. Então, os elétrons têm carga negativa. Na eletrosfera estão, todavia, em até 7 camadas ou níveis e subníveis de energia. Então, é isso aí, né, pessoal? Prótons no núcleo, os nêutrons que não têm carga, os elétrons sempre mesmo número de prótons, porque o átomo é eletricamente neutro, né? Então, num átomo neutro isolado, no estado fundamental, o número de prótons e elétrons será sempre igual. Tá, então isso que eu queria falar para vocês. Num átomo neutro isolado, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Num átomo neutro. Porém, em determinadas situações, o átomo pode ou ganhar ou perder elétrons. Aí ele vai deixar de ser um átomo neutro, inclusive vai deixar de ser um átomo e vai passar a ser o que nós chamamos de íons, gente, íons. Então agora a gente vai ver íons, tá? Então vamos colocar aqui a representação do átomo de sódio. Não sei por que eu gosto tanto do átomo de sódio, né? Então, no núcleo, eu vou representar só, você sabe que tem prótons e nêutrons, vou representar só os prótons. O sódio, cujo símbolo é Na, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prótons. E nós vamos aprender nas próximas aulas a distribuir os elétrons na eletrosfera. Os elétrons igual em número, né? Então, na primeira camadinha, que nós vamos ainda ver isso, pode ter apenas 2 elétrons. Na segunda camadinha, eu posso colocar apenas 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com mais 2 são 10. Como o número de prótons e elétrons tem que ser igual, está faltando um elétron que vai para a terceira camada. Um elétron aqui. Então, nós dizemos aqui, tá feinha essa representação, mas dá para entender que aqui o número de prótons e elétrons é igual. Então, o átomo de sódio está neutro, certo? Vamos colocar aqui. Tem 11 prótons, cargas positivas, e 11 elétrons. Portanto, a carga deste sódio é 0. Não coloquei aqui os nêutrons, tá? Porque não nos interessam neste sentido aqui que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, em determinadas ocasiões, se eu fornecer energia para esse elétron, fornecer energia para ele, ele vai absorver energia e como ele está aqui nós dizemos que seria a última camada, tá? Seria camada 1, camada 2, camada 3, só tem elétrons nesta última camadinha aqui. Então seria, nós vamos aprender também mais tarde, que chama-se camada de valência, não custa falar já, né? Então esse elétron aqui, como ele está mais distante do núcleo, ele é um elétron de bastante energia. E se eu oferecer mais energia para ele ainda, ele
tende a saltar para níveis mais energéticos. E pode, se fornecer muita energia, pode ele sair fora do átomo. Tá, átomo, tchau, vou embora, cansei de você, adeus, e vai embora, né? Vai embora esse último elétron aqui, vejam bem. Vai ser transferido, na verdade, para outro átomo. Mas isso eu não vou mostrar já para vocês, que seriam nas ligações químicas. Então a gente diz, ei, seu sódio aí, me dá um elétron aqui, me dá um elétron aqui. O sódio, como é muito bonzinho, diz o quê? Sim, eu dou, sim, quero dar, porque um íon eu quero me tornar. E positivo, estável vou ficar. Então, cátion, eu então serei. Só, né? Então, este elétron aqui pode sair fora do átomo. Este elétron, certo? Então, o que vai acontecer agora? Nós nunca mexemos na carga do núcleo, tá? O número de prótons, por isso que o número de prótons é a identidade do átomo, porque ninguém vai alterar esse número. Tem que ficar ali, 11 vai ficar 11 e acabou. O que nós podemos fazer é perder ou receber elétrons que estão na eletrosfera. Então, agora aqui eu tenho 11 prótons, continuam 11 prótons, 11 cargas positivas. E quantos elétrons? Tínhamos 11, porque era neutro. Um elétron saiu fora, ficou apenas 10 cargas negativas, tá? Então, este átomo de sódio, ele agora entrou em desequilíbrio elétrico. Não é mais um átomo neutro, ele adquiriu uma carga positiva, ficou mais 1, né? 11 tirando 10 fica 1. Por que esse mais 1? Ele ganhou alguma coisa? Não. Ele perdeu. Aqui é aquela história que perdeu fica positivo, tá? Perdeu um elétron, tá? Então ficou, o número de cargas positivas ficou maior. Por isso é que ele ficou positivo, certo? Então nós representamos agora o sódio desta maneira aqui, ó. Antes era o sodinho assim, 0. Não precisa colocar esse 0. Quando não tem nada é porque ele é neutro. Agora que ele cedeu, doou um elétron, perdeu um elétron, ele se transforma em sódio mais 1, certo? Agora ele é o que a gente chama de íon sódio, que é um átomo em desequilíbrio elétrico. Então, íon, porque o que aconteceu com ele? Perdeu elétrons. E todo átomo que perde elétrons transforma-se num íon com o nome especial de cátion. Então, aqui nós temos o cátion sódio, certo? Cátion são íons positivos, beleza? Muito bem. Então, para onde foi esse elétron do sódio? Vamos imaginar que no outro lado existia o átomo de cloro. Deixa eu pôr com outra cor aqui agora, bonitinho então. O átomo de cloro, tá? Tem que pôr com letras assim mais escurinhas para que vocês enxerguem melhor. Cloro. O cloro, ele tem 17. O que é 17? O que quer dizer esse número aqui mesmo? Número de prótons, né? Então, no seu núcleo, você sabe que o núcleo é ínfimo, pequenininho demais, só que aqui eu vou fazer uma representação grande para que vocês possam entender. Então, no núcleo, ele vai ter 17 prótons, que é o seu número atômico. Vamos por colorido lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, ele tem 17 prótons. E como ele aqui está neutro, ele vai ter também 17 elétrons. Lembre que eu falei para vocês, na primeira camadinha, a gente vai colocar só 2 elétrons, tá? No máximo, eu posso colocar 2 elétrons. Já disse que essa matéria a gente vai aprender mais tarde. É bem gostoso de distribuir os elétrons na eletrosfera. É uma atividade gostosa da gente fazer. Só que vai ser assunto ainda que nós vamos ver. Na segunda camada, esse negócio de camadas é do Rutherford, lembram, né? Desculpe, do Bohr. O Rutherford é o núcleo da eletrosfera e a eletrosfera dividida em camadas foi uma complementação feita pelo Bohr. Então, vamos ver lá. 2 elétrons já colocamos. Tem que pôr mais quantos? 2.
15, né? Tem que pôr 15. Não cabe 15 na segunda camada. Então, a gente vai pôr lá quantos? No máximo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá? 8 elétrons na segunda camada. Na terceira camada, então cabe 2, 8, 18. Pode pôr no máximo 18 elétrons. Mas nós temos quantos para colocar para ficar igual ao número de prótons? Já coloquei 2, com mais 8 são 10, então eu tenho que colocar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 elétrons, certo? Vocês vão ver que os átomos gostam de ter 8 elétrons na última camada. Isso é uma tendência de todos os átomos, terem 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Então, aquele elétron lá do sódio, ele vem, gente, e se instala aqui. Ele veio lá do sódio, deve ter vindo de algum lugar. Você sabe que nada aparece do acaso. Então, o sódio estava lá do seu elétron, ele veio parar aqui no cloro, certo? Então, no início, antes desse elétron vir para cá, nós tínhamos no cloro 17 prótons e 17 elétrons. O cloro era eletricamente neutro. A gente representa assim, então, né? Clorinho, normal. Né, 17, não estou representando os nêutrons, por favor, não esqueça que aqui é cheio de nêutron também. Cheio não, tem um determinado número de nêutrons que eu não estou colocando, certo? Então, o que aconteceu agora, pessoal? Então, o número de prótons a gente nunca muda, então continua sendo 17 prótons. E como veio um elétron a mais lá do sódio, nós temos 18 elétrons. E o cloro agora vai ter uma carga. Qual é a carga? Menos 1. Pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Aplicada, geralmente coloca-se o número e a carga depois. Então, menos 1. Tem um elétron a mais do que o número de prótons. Sempre relacionando o número de prótons com o número de elétrons. Então, ficou 17 prótons, que nós não mexemos nos prótons. Veio um elétron a mais. Ele ficou com uma carga negativa. E agora eu represento o cloro assim. 1 menos, quer dizer, ele tem uma carga negativa, está sobrando elétron. Tem um elétron a mais em relação aos prótons. E ele também se transformou num íon. E agora, para vocês gravarem, pessoal, esse íon de carga negativa é chamado de ânion. Ânion. Então, só para lembrar, ó, parece bobagem, mas na hora H isso até ajuda. Íon positivo é cátion. Íon negativo, quando você não quer alguma coisa, o que você diz? Não, anion. Anion é um íon negativo. O que significa ser um íon negativo? Significa que o átomo recebeu elétrons. Então, ele pode receber um elétron, ele pode receber 2 elétrons, e a gente vai ver que o mais comum é até 3 elétrons, embora ele possa receber até mais. Mas no máximo, aqui que a gente vai ver no nosso estudo agora, é ele recebendo 3 elétrons, tá? Vamos dizer lá, vamos para um outro exemplo aqui para vocês. Para que vocês entendam melhor, vocês vão me dizer agora. Então, vamos lá. Íon. A perda ou o ganho de elétrons forma íons positivos e negativos, cátions e ânions serão. Então, nós vamos ter. O que é o íon? Íon é um átomo que ou perdeu ou recebeu elétrons. Ganhou elétrons, é um ânion, fica negativo. Perdeu elétrons, é um cátion, torna-se um íon positivo, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos pegar o magnésio. Magnésio, a princípio, é um elemento que é neutro. O número de prótons igual ao número de elétrons. Então, vamos ver. No núcleo, ele tem número atômico 12. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prótons. Na primeira camadinha, lembre-se que o número de prótons é igual ao número de elétrons, sempre neutro, né? Então, eu vou colocar 2 elétrons. Na segunda camadinha, cabe até 8, então eu vou colocar o 8, tem que colocar o máximo que a camada tolera. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. E na terceira camadinha, o sódio tem, o magnésio tem 2 elétrons, tá? Então, eu forneço energia para o magnésio. Ô, magnésio, vou te dar energia aqui. O magnésio perde um elétron. E se eu forneço mais energia ainda, ele pode perder até o seu segundo elétron. Ele vai perder os 2 elétrons. Veja, eles tinham 12 prótons e 12 elétrons. Sua carga era 0. Quando ele agora recebeu bastante energia, ele absorveu essa energia e perdeu 2 elétrons. 2 elétrons resolveram morar fora desse átomo, abandonaram o átomo de magnésio. Então, agora ele tem 12 prótons e quantos elétrons? 10, né? 10. Portanto, ele adquire uma carga 2 mais uma carga, ele tem 2 prótons a mais. Transformou-se, portanto, num cátion de íon bivalente. Nós chamamos que é um íon bivalente, um divalente, porque ele perdeu 2 elétrons, tá? Outro exemplo, o oxigênio. O oxigênio aqui, ó, o oxigênio, né, o ar, que é o principal gás do ar que a gente respira, indispensável à vida, vamos ver lá. O oxigênio, ele tem número atômico 8, significa que ele tem 8 prótons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na primeira camadinha, vamos distribuir os elétrons agora, sempre igual ao número de prótons. 1, 2. Na segunda camadinha, ele só tem 2 camadas, porque ele tem poucos elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no total. Vejam bem quantos elétrons tem na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos dizer que aqueles 2 elétrons do magnésio vieram morar aqui no, com o oxigênio. Um elétron, outro elétron. Resolveram sair lá do magnésio e vir morar com o oxigênio. O oxigênio, então, agora, pessoal, quantos prótons ele tem? Continua com 8. E quantos elétrons? Tinha 8, ganhou 2, ficou com 10. Do elétron, se você ganhar elétrons, se você ganhar carga negativa, você vai ficar negativo, né? Então, aqui agora o oxigênio, nós vamos representar assim, 2 menos. O que significa esse 2 menos? Que ele é um ânion agora, não é mais um átomo, né? É um ânion que recebeu 2 elétrons. É um íon, oxigênio. Não é aquele oxigênio átomo que era neutro, perdeu a sua neutralidade, porque ele recebeu elétrons ficando negativo. Então, pessoal, até gostaria que vocês, se vocês quisessem, né? Seria bom se estivesse todo mundo junto, a gente ia cantar bem alegrinho, todo mundo junto. Mas só para lembrar, então, a Terezinha de Jesus, deu a queda e foi ao chão. Então, a perda ou o ganho de elétrons forma íons. A perda ou o ganho de elétrons forma íons. Tá? A perda ou o ganho de elétrons forma íons. Positivos e negativos. Positivos e negativos, positivos e negativos, cátions e ânions serão, bararam, bam, bam, cátions e ânions serão. Então, quem decorar essa musiquinha, às vezes tem gente que não gosta de musiquinha, não tem problema. Cátions e ânions serão, isso é para quem gosta, porque daí fica mais fácil de gravar, quer ver? Olha aqui, ó. A perda, olha, perda que está relacionada com o quê? A perda, esse aqui, ó, daí já forma um íon, né? Forma íons. A perda dá origem a íons positivos, que são os cátions. O ganho de elétrons dá origem a íons que são negativos e que se chamam ânion, tá? Então, gente, é que me pediram para fazer as aulas bem curtinhas, porque senão fica muito pesado para passar. Então, essa aula é bem curtinha e eu quero fazer com vocês agora
o exercício 11, tá? Vamos fazer todo mundo junto lá, não dá para fazer, vocês não estão aqui junto para assistir a aula comigo, mas tudo bem. A hora que assistirem o vídeo, o exercício 11 da página 65. Nós temos alguns símbolos ali. O flúor, não esqueçam que a massa, o número que tem em cima é o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Aqui embaixo tem o número só de prótons, né? Então, nós temos o flúor, o magnésio, vai ficar meio amontoadinho, que é 12 e a massa é 24. Temos o enxofre, que tem 16 prótons, que é o número atômico, e 32 é o seu número de massa. E o ferro, símbolo Fe, que tem número atômico 26 e a massa dele é 56. Então, na apostila, eles querem que vocês deem as cargas agora dos respectivos íons formados por eles. Íons são, então, átomos que perderam ou ganharam elétrons. O flúor costuma perder um elétron, fica com carga -1. Desculpe, perder não, receber. -1 porque ele recebeu elétron, né? O magnésio, ele tem tendência a doar elétrons. Um cara muito bondoso, ele doa elétrons. No caso aqui, ele doa 2 elétrons. O enxofre tem tendência a receber 2 elétrons. E o ferro, ele pode receber 2 ou 3. Nesse caso, ele vai receber 3. Ele vai perder, né? Então, vamos repetir aqui que eu estou olhando nos exercícios para passar para vocês e me atrapalho aqui. Então, o flúor virou um ânion, fluoreto. O magnésio com cátion, continua cátion magnésio. Tem o sulfeto com carga -2 e o ferro, faltou o E aqui, né? O E do ferro. O que significa? Agora é isso que vocês têm que entender, gente. -1, o que aconteceu com o flúor? Agora você tem que entender que menos é mais. O que aconteceu com o flúor? Ele é negativo. O que aconteceu com ele? Ganhou um elétron, né? Ganhou um elétron a mais. O magnésio, mais é menos. O que aconteceu com o magnésio? Perdeu 2 elétrons. Nunca se perde nem ganha prótons, tá? Ponham isso bem na cabecinha. O enxofre, 2 menos. O que aconteceu com ele? Ganhou 2 elétrons. O ferro, 3 mais. Perdeu 3 elétrons, tá? Então, agora, nós temos uma maneira diferente de colocar ali, cadê o exercício? O número de prótons, vamos colocar o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Número de prótons, o que é, gente? É o que está no pezinho, lembram lá? A, Z, número de massa, número de prótons. Quantos prótons tem o flúor? O flúor não vai ganhar nem perder próton nunca, então vai ser 9. Quantos elétrons ele tem? Tenho que olhar aqui, gente, tá? O que significa um menos? Que ele recebeu um elétron. Então, agora o número de prótons e elétrons não é mais igual. Está em desequilíbrio elétrico. Então, agora o número de elétrons é 10. Ele tinha 9, porque era igual. Ganhou um elétron. Então, menos é mais, ó. Menos é mais, não esqueçam disso. Cada vez que eu tenho uma carga negativa, o número de elétrons aumenta. Quando eu tenho carga positiva, o número de elétrons diminui. Por isso que é positivo, porque o número de prótons que está no núcleo fica maior. E o número de nêutrons? Continuo fazendo exatamente como eu fiz nos exercícios anteriores com vocês na aula passada, que é tirando, fazendo uma continha de menos. Número de massa menos o número de prótons vai dar 19, tira 9, vai dar 10. Aqui é uma coincidência, não tem nada a ver o número de elétrons com nêutrons. Elétrons tem a ver com prótons, tá? Magnésio, qual é o número de prótons? Seria esse número aqui que é 12. Elétrons, eu tenho que olhar aqui. Se não tivesse nada aqui, gente, né, se fosse neutro, o número de prótons igual ao de elétrons. Então, como ele tem 12 prótons e perdeu 2 elétrons, mais é menos. Então, eu pego 12, tira 2, vai ficar 10. Significa que ele tinha 12 elétrons, perdeu 2, ficou com 10 elétrons. E o número de nêutrons, como é que eu sei? Diminuindo a massa do número de prótons, que no caso aqui vai dar 12. 24 tira 12, vai dar 12. O enxofre, o que aconteceu com o enxofre? Ganhou 2 elétrons. Então, esta carga aqui sempre se refere a elétrons, né?
Então, qual é o número de prótons que ele tinha? 16. Quantos elétrons ele tem? Tá, ele tinha 16 porque eu tenho que pensar que o átomo era neutro. O que aconteceu com o enxofre? Ganhou 2 elétrons, né? Isso aqui significa 2 menos. Ganhou 2 elétrons. Então, ficou com 18 elétrons. E quantos nêutrons? Os nêutrons não tem nada a ver com essa brincadeira de ganhar ou perder. Também continua sendo o mesmo, porque é o quê? Depende do número de massa, que é prótons mais nêutrons. Então, 32 tira 16, vai dar 16 nêutrons, né? E o ferrinho? O ferrinho é um cara que, o que aconteceu com ele? Perdeu 3 elétrons. Positivo é perder, tem que entender. Por que que fica positivo, professor? Vocês entenderam, vocês virem lá o que eu falei. O que que acontece? O número de prótons fica maior, porque o número de elétrons diminuiu. Então, o número de prótons ficou maior. Não que ele ganhou prótons, nada disso. Ele perdeu, só perde ou ganha elétrons, né? Então, qual é o seu número de prótons? 26, que é aqui o número atômico. Qual é o número de elétrons? Ele tinha 26 elétrons porque era eletricamente neutro. Aqui significa que ele perdeu elétrons, perdeu 3 elétrons. Então, portanto, ficou com 23 elétrons. E os nêutrons continua sendo aquilo que nós já aprendemos. Aqui está o número de massa menos os prótons me dá o número de nêutrons, que nesse caso é quanto? 6 para 6 nada, 2 para 5, 3, né? Então vai ficar 30. 30 mais 26, 56. Entenderam isso aqui, pessoal? Se não entenderam, por favor, estou à disposição. Beijão para vocês, obrigada.